Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui a gente interagindo, né? Em forma de vídeo para que eu possa contemplar um pouco daquilo que fica bem abstrato só quando a gente fala por texto, né? Espero que ajude vocês. Então essa é mais uma proposta de atividade não presencial de geografia, material que foi elaborado por mim, professora Raquel, para os primeiros anos do ensino médio, onde a gente vai fazer a correção do estudo dirigido. Só para a gente esclarecer as coisas, né? Estudo dirigido nada mais é do que perguntas e respostas, onde eu direciono o olhar de vocês, porque eu já confeccionei a avaliação. Então, na verdade, se vocês tiverem tudo isso em mente, ou uma colinha ali, né? Nesse caso agora, para que possam fazer a avaliação, mediante a interpretação das questões, garanto que não vão ter problema. 10 pontos para a gente ver, porque são 10 propostas avaliativas que eu vou sugerir a vocês na semana que vem. Vamos lá? Primeira pergunta tinha uma introdução, mas basicamente ela perguntava quais são os sinônimos, ou melhor, quantos são e quais são os sinônimos e siglas dos pontos cardeais e colaterais. Vamos lembrar uma questão aqui? 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Norte, sigla N, sul, sigla S. Leste, a gente pode usar o L ou o E para sigla, lembrando que a gente sempre vai dar prioridade ao E do East, do inglês, né, que é mundial. E o Oeste, o O e o W, onde o W funciona da mesma forma de West, tá, que é Oeste em inglês, então a gente acaba utilizando mais o W. Sinônimos: norte, ele pode ser ainda setentrional ou boreal. Tudo isso, estou falando de região norte, de localização norte, de hemisfério norte. Sul, austral ou meridional. Leste, oriental ou ainda eu posso falar terra do sol nascente, né? Também servem como sinônimos. E oeste, ocidental e sol poente. 4 pontos cardeais. Como isso se dá nos pontos colaterais? Vamos ver. 4 pontos colaterais. Lembrando que os pontos colaterais eles estão posicionados entre os dois cardeais, né? No caso, entre o norte e o leste, eu vou ter o nordeste, com a sigla NE. Entre o sul e o leste, eu vou ter o sudeste, com a sigla SE. Entre o sul e o oeste, eu vou ter o sudoeste, com a sigla SO ou SW, lembrando, né, dessa questãozinha do inglês, que é universal. E o noroeste, NO ou NW, que vai ficar entre o norte e o oeste. Tudo certo? Vamos adiante. Depois eu dizia assim, ó, perguntava, né? Que no modelo de Rosa dos Ventos que a gente estudou, quantos e quais são os pontos subcolaterais? Só vamos pegar uma Rosa dos Ventos aqui, ó, para marcar ali os pontos cardeais, então são 4, norte, sul, leste, oeste. Os colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, que vão estar ali entre os cardeais. Só que tem um espacinho entre um cardeal e um colateral. E esses sim vão ser os subcolaterais, que na verdade são 8 pontos. Vou falar para vocês que às vezes eu também preciso fazer uns risquinhos no papel para lembrar, né? Que entre o ponto cardeal norte e o ponto colateral nordeste, eu tenho o ponto subcolateral nor-nordeste. Mas para isso eu preparei uma colinha aqui que já tinha em outras atividades. Então, o que é mais importante aí, de vocês saberem que ao todo a Rosa dos Ventos tem 16 pontos e que 8 deles são esses pontos subcolaterais que vão estar então posicionados entre um ponto cardeal e um colateral. 8 pontos subcolaterais e vocês podem ver toda a nomenclatura e as siglas nessa tabelinha. Certo? Adiante. Perguntava assim, ó, nas coordenadas geográficas há sempre 2 pontos. O que esses números representam? Vou pegar aqui o exemplo do ponto A, né? O tão famoso ponto A que eu acabei me equivocando. Passei para os alunos que fazem na escola como ponto cardeal 30 graus sul, norte, desculpa, e para vocês 30 graus sul. E aí na hora lá de vocês me enviarem o plano eu corrigi de vários, né? Porque eu mesma tinha colocado no gabarito como ponto cardeal norte. Estava posicionado certo, mas vamos deixar todo mundo com a mesma coordenada. Então para nós agora, 2 pontos de coordenada. O ponto A, né? Na verdade um ponto de coordenada com latitude e longitude, né? Mas o ponto A, 30 graus sul, 105 graus oeste. O que eles representam? O primeiro número é sempre latitude. O primeiro número está até ali circuladinho de vermelho. A nossa referência é a linha do Equador.
Segundo número, sempre longitude. Está ali circuladinho de verde com relação ao meridiano de Greenwich. As cores elas são importantes, tá? E quando a gente vem construindo essa questão da planificação, né, do plano cartográfico, eu sempre pedia linha do Equador em vermelho, meridiano de Greenwich em verde, porque tem uma lógica, né? Tem um propósito aí para que vocês possam lembrar e para que possam entender mesmo o que isso significa. Trouxe um desenho também esférico, porque normalmente eu tenho trabalhado com vocês o plano. Expliquei, né, nas atividades a questão da esfericidade. Sim, a Terra é esférica, a Terra não é plana. E ali eu trago mais ou menos a posição do ponto A, né? Faço essa junção ali, a junção das linhazinhas, em que eu tenho ali o ponto A, 30 sul, 105 oeste. Só que trabalha sempre com plano. E nessa imagem aqui que eu trago a vocês, então ela está em vermelhinho a latitude, em verde a longitude. Lembrando que a coordenada elas são sempre 2 pontos e a junção desses 2 pontos é a localização do ponto em questão. Nesse caso aqui eu apresento 4 pontos, A, B, C e D, né? E peço ali, né, faço essa medição para que vocês tenham a compreensão do que está medindo a latitude e do que está medindo a longitude. Deu para entender? Vamos adiante. Perguntava assim, ó, quais são os limites em graus para a latitude e para a longitude? Novamente trago uma imagem esférica, né? Então, os limites de graus para latitude e longitude, eles vão variar. No caso da latitude, eu tenho então essa parte da frente, né? Compondo, desculpa, os 180 graus, já que a esfera tem 360, então estou vendo somente uma parte. Então, ela vai variar a partir da linha do Equador, 90 graus, de 0 a 90 graus, né? Para norte, então lembrando que é positivo, e de 0 a 90 graus para sul, que lembrando que é negativo, que foi uma informação que eu ainda não tinha dado a vocês. Mas como vai aparecer na avaliação, resolvi chamar a atenção para isso. Então, sempre que for norte é positivo e sempre que for sul é negativo. Então, menos 60 graus né, numa coordenada. Menos 60 graus, eu sei que a latitude é 60 graus sul. Numa coordenada mais 30 graus, eu sei que são 30 graus norte, ok? E depois a longitude, que vai variar a partir do meridiano de Greenwich, que é 0 grau, né? Vai variar de 0 a 180 para leste, e aí positivo, e de 0 a 180 para oeste, a minha esquerda, que é o negativo. Então, só para reforçar, numa coordenada 30 graus norte, menos 60, eu sei que está a 60 oeste. Numa coordenada 75 sul, mais 90, eu sei que está para leste, porque é positivo. Ficou claro isso? Então, só para retomar. No caso da latitude, desculpa, vou reforçar. No caso da latitude, ele é positivo quando é norte, negativo quando é sul. No caso da longitude, é positivo quando é leste, é negativo quando é oeste. Ok? Próximo, então. Qual a variação da direção dos graus para a latitude e para a longitude? Nesse caso aqui, a gente já viu quanto que os graus variam, a gente vai ver quais são os hemisférios a que eles estão ali abarcados, a que pertencem, tá? No caso ali da linha do Equador, ela vai dividir a Terra em 2 hemisférios, norte e sul, né? Então, no caso da latitude, ou ela é norte ou ela é sul, simples assim. A longitude, se eu tenho uma linha vertical, vai dividir a Terra em 2 hemisférios, leste e oeste. E é justamente o que eu mostro aqui, ó. Longitude, ou é leste ou é oeste. Vamos adiante? Qual é o paralelo referencial para o cálculo da latitude? Então, se eu estou falando de latitude, o meu paralelo referencial, o meu paralelo principal é a linha do Equador, que vai ser aquele paralelo de 0 graus. Então, linha do Equador, paralelo referencial para o cálculo da latitude. E na longitude? Bom, na longitude eu tenho um outro meridiano, né, que daí agora eu estou falando de linha vertical, que nesse caso é o meridiano de Greenwich. Aparece uma palavrinha ali, antimeridiano, tá? O antimeridiano, na verdade, ele seria a parte de trás, né? Aquilo que a gente não enxerga do meridiano de Greenwich. Quando a gente for ver fuso horário, a gente vai ver que nesse ano meridiano é quando muda a data, né? Ou para mais ou para menos, mas não vou me antecipar. Fuso horário é nosso próximo conteúdo. Vamos adiante.
coordenada, então, ó, 45 graus norte, 105 graus leste, que número representa a latitude e que número representa a longitude? Não só nessa coordenada, em todas, tá? O primeiro número é sempre a latitude, o segundo número é sempre a longitude. Então, o primeiro número vai ser sempre a distância em graus de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. O segundo número vai ser sempre a distância em graus, de qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich. Próximo. Um ponto X de coordenadas 30 graus sul de latitude e 60 graus leste de longitude está situado em quais hemisférios terrestres? Eu vou fazer aqui uma explicaçãozinha, né, para ilustrar, mas não precisa. Só olhando para a coordenada eu já sei essa resposta. Mas vamos lá. Vou mostrar para vocês o nosso plano cartográfico, que a gente tantas vezes já utilizou ele, né, nessa trajetória de estudo de coordenada. Vocês construíram ele igualzinho ao que eu estou apresentando aqui. Linha do Equador em vermelho, meridiano de Greenwich em verde. Vamos lá, eu marquei ali os 30 graus sul em amarelo e marquei também os 60 graus leste em amarelinho também. Só para mostrar que essa junção é onde vai estar localizado o ponto X. Eu consigo ver bem assim, né? Que o X está abaixo da linha do Equador, então está no hemisfério sul, e que está à direita do meridiano de Greenwich, então, portanto, está no hemisfério leste, ou no hemisfério oriental. Só que se eu não quisesse fazer tudo isso, né, ó, sul e leste, era só fazer o quê? Sul e leste, já está na própria coordenada, como eu já havia dito a vocês. Simples, fácil, sem muita enrolação. Por fim, ó, por que a coordenada, por fim não, nos encaminhando para o fim, por que a coordenada de um ponto de latitude ou longitude 0 não possui a indicação do hemisfério terrestre? Vamos lá, o mesmo ponto, e aí a gente vai ver, ó. Aqui eu estou botando os graus de latitude, tá? Tudo 0. Agora é longitude, tudo 0. Por quê? Qual é a resposta? Porque estes graus, ou esses pontos, né, estão sobre o paralelo e meridiano referencial, ou seja, ou eles estão sobre a linha do Equador, ou estão sobre o meridiano de Greenwich, por isso que eles vão ser 0, porque é ali que vai marcar, né? Se fosse 0,1 grau, aí eu já teria que dizer se é para norte ou para sul, porque daí não vai estar bem em cima da linha. Em se tratando de um país, por exemplo, né, você pega o Brasil, por exemplo, os estados que estão mais ao norte, se passa em cima da linha do Equador, você tem que ter bem esse entendimento, porque senão pode dar uma diferenciação ali na localização, certo? Lembrando que coordenada é localização, onde o primeiro número é sempre a latitude, o segundo número é sempre a longitude. A essa altura vocês devem estar pensando, gente, estou cansado, como fala essa mulher, credo, que nem diz o Bart aqui. Ai, caramba! Mas agradeço a vocês, muito obrigada pela atenção. Aproveitem essa semana aí, né, para que a gente possa, então, fazer essa retomada, né, corrigir esses estudos. E estou esperando vocês na plataforma e por e-mail, estou sempre online, então me solicitem, tá? Quero que a gente possa ter cada vez mais essa interação. Um beijo grande e até quarta que vem. Tchau, tchau!